Olá, amigo. Como vai você? Espero que esteja bem. Então, dia 31 de outubro é Halloween, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? No Brasil, esse feriado não é tão importante assim, mas cada vez mais ele vem sendo importado aqui para nossa terrinha querida aqui, que é o Brasil, né? Mas falando sobre Halloween, nós temos que falar sobre produções de terror, né? Produções envolvendo Batman em histórias de terror. E o lance é que o Batman, em muitas histórias, sempre tem alguma coisa envolvendo horror, né? O medo e coisa do tipo. Até porque a atuação do Batman se dá através do medo, né? E tem vilões dele que atuam através disso, como por exemplo o Espantalho. Então vira e mexe tem algumas histórias dele que mesmo que não são especificamente retratadas no Halloween, ainda assim são histórias de terror. Mas eu resolvi separar histórias aqui que têm pegadas muito de terror. Especificamente a última história que eu vou falar nesse vídeo aqui, que pra mim é digamos assim, a melhor versão do Batman de terror. Eu vou indicar basicamente que 7 histórias, que na verdade são 3. Mas, bom, quando eu falar sobre elas você vai entender o que eu tô falando. E pra dar todo o clima de terror aqui, eu vou fazer esse vídeo no escuro, né? Dá um ar meio do medo, assim, né? Às vezes gravar à noite, assim, agora são meia-noite aqui em casa. Pode dar um medinho, assim, né? Por isso é legal assistir esse vídeo à noite, meus amigos, no escuro também aí, né? Fazer essa experiência. E até coloquei a lâmpada aqui pra fazer uma... Sabe como, né? Um efeitinho bacana, assim, né? Vamos começar esse vídeo aí, porque tô ficando meio com medo aqui já. Até uma coisa que eu tenho que deixar claro antes aqui de começar o vídeo, meus amigos, que é o seguinte: o longo Dia das Bruxas, muitas pessoas sempre ligam ao Dia das Bruxas até por causa do título do quadrinho. E entendo o quadrinho ser bem lembrado nessa época aí, né, no Halloween. Só que, vou ser bem honesto pra vocês, o Longo Dia das Bruxas não é pra mim muito um quadrinho do Dia das Bruxas. Porque dos 13 capítulos que o quadrinho tem, são só 2 deles que se passam dentro do Halloween, que é o primeiro e o último. Então meio que pra mim ele não é um quadrinho de Halloween, até porque ele aborda vários feriados, tem Natal, Ano Novo, tem Dia de Ação de Graças, tem uma porrada de feriado, Dia da Independência e assim por diante, né? Então pra mim nunca foi realmente um quadrinho assim de Halloween, sabe? É um quadrinho para você ler aí durante o ano, se você quiser pegar todos os feriados possíveis. Então eu não colocaria necessariamente assim numa listagem de quadrinhos de terror. Agora, talvez o Dia das Bruxas, que foi, digamos assim, uma espécie de prelúdio aí para o Longo Dia das Bruxas, eu até colocaria como um quadrinho assim que envolve mais o Halloween, porque são 3 histórias que se passam realmente no Dia das Bruxas, que são o embrião basicamente do Longo Dia das Bruxas, né? É escrita pelo Jeff Loeb com os desenhos do Tim Sale. O traço do Tim Sale é muito bacana para retratar uma espécie assim de terror dentro das histórias, e que na verdade foi publicado em 3 partes. Hoje em dia o nome do encadernado que ele chama é o Haunted Knight, o Cavaleiro Assombrado, que foram 3 especiais na verdade da revista Legends of the Dark Knight, 3 especiais de Halloween até, né? Eu gosto muito das 2 primeiras histórias, são 3 histórias onde a primeira é o Espantalho como vilão, mostrando o Batman sendo enfeitiçado por uma mulher e ao mesmo tempo aí sofrendo com gás no medo do espantalho. A segunda história envolve o Chapeleiro Maluco, o Chapeleiro Louco na verdade, eu sempre confundo o nome, bem como envolve até a Bárbara Gordon sendo raptada aí pelo Chapeleiro e o Batman tendo que ir atrás aí para salvar a Bárbara, né? E fecha na verdade com uma história que ela parece que é de Halloween, mas ela traz elementos de uma história famosa do Charles Dickens, que é de Natal, onde nós temos o Batman sendo visitado por 3 fantasmas do Halloween, né? Sendo que os fantasmas são representados pelos vilões do Batman, a Venenosa, Coringa, e que por mais que tenha esse reflexo aí do Natal, ainda assim é uma história que se adapta muito bem nessa questão do Halloween em si. Não que essas histórias sejam, digamos assim, aterrorizantes ou coisa do tipo, mas a pegada do Halloween em si aqui
dá uma boa incentivada para você ler aí no Dia das Bruxas, né, do Halloween. Então até recomendo essa história para você ler aí nesse dia, nesse 31 de outubro aí, como uma homenagem então ao Dia das Bruxas. Eu até assim não sou muito fã do Jeff Loeb, mas essas histórias elas não me agridem em relação ao texto, né? Eu gosto muito mais delas por causa do traço do Tim Sale, tanto pelo longo Dia das Bruxas, tanto também pela Vitória Sombria, né, pela história da Vitória Sombria. Porque o traço do Tim Sale, ele é muito bom, assim, se adequa muito bem o que é o espírito da história, né? Então o texto é interessante, um texto que é bacaninha dessa história aqui da capa laranja, né, a famosa capa laranja, mas com certeza o traço do Tim Sale aqui é a grande sacada dessas histórias. E outra história que eu... Oh, caramba, calma aí. Eu apertei sem querer aqui com o pé o botão da luz, por isso que apagou aqui. Mas outra história que eu recomendo ler também, pessoal, que eu acho que é um pouco de terror, sim, é Asilo Arkham, de Grant Morrison e Dave McQueen. Eu acho que essa história aqui, ela, quando você lê ela, a trama, assim, sabe, os desenhos do Dave McQueen tem uma atmosfera que dá um pouco de medo quando você dá a primeira leitura, assim, sabe? Ou as leituras posteriores também. A história em si não tem nada a ver com o Halloween, necessariamente. Não se passa no Halloween, passa até no dia da mentira, no 1º de abril. Pra quem nunca leu essa história, então, no Asilo Arkham teve uma rebelião aí, todos os malucos, né, estão à solta dentro do asilo e tomaram de refém todos os médicos, diretores, todo mundo dali do asilo. E o Coringa acaba então pedindo que o Batman vá até o Asilo Arkham sozinho, sem ninguém, senão ele vai matar as pessoas que estão dentro do asilo. E aí que nós começamos a entender como é que funciona todo o asilo, e o Batman também vai tendo momentos de conhecimento interno quando ele vai se deparando com os detentos de Arkham, né, os loucos de Arkham. Ao mesmo tempo que a história vai contar a origem do asilo, né, como é que o Amadeus Arkham montou esse asilo em homenagem à sua mãe. Eu particularmente acho essa história do Grant Morrison muito bem escrita e muito bem desenhada. O Dave McQueen é um cara que ele não curte super-heróis, né? É um cara que ele relutou até um pouco em fazer o Asilo Arkham, né? Ele não curte muito essa história, porque ele acha que é uma história que tem um aprofundamento muito interessante, mas ela acaba se perdendo porque é um cara fantasiado de Homem-Morcego ali dentro do asilo, o protagonista dessa história. Mas ainda assim é uma história assim que eu acho fascinante e que dá um medinho. Eu lembro que a primeira vez que eu li foi quando a Panini lançou pela primeira vez esse quadrinho, que foi até num encadernado de capa cartão. Eu lembro que eu li à noite, assim, também, meio que tipo meia-noite, assim, tudo mais. Eu lembro vividamente na minha cabeça, assim, quando eu vi aquela cena do Norman Bates dentro aí da HQ aqui, né, que eu, sei lá, eu senti um pouco de medo naquele momento, assim, sabe, não sei porquê, mas pra mim sempre foi uma HQ, assim, que me voltava muito pro terror, assim, sabe, até por como é tratado as coisas, assim, sabe, aquele momento, por exemplo, também, que o Amadeus encontra a cabeça da filha dele dentro da casa de boneca também, é um momento que eu acho assustador também, da maneira como foi desenhado pelo Dave McQueen. Então é uma HQ que não é feita pro Halloween especificamente, mas eu acho que é uma HQ que se adapta muito bem como leitura de terror dentro do Halloween. Eu recomendo fortemente para quem nunca leu Asilo Arkham, ler logo isso aí, porque é uma HQ fantástica e muito importante para os quadrinhos. Especialmente para os quadrinhos do Batman. Foi a HQ que fez o Grant Morrison ficar rico, basicamente. Então vale muito a pena ler esse quadrinho no Dia das Bruxas e no Halloween, porque dá medinho. Para mim deu, pelo menos, assim, sabe? Talvez para você dê também. Tem que dar uma lidinha, assim, tipo à noite, assim, no escuro, sozinho, em casa, assim. Eu acredito que vai dar medo em você, sim. Só que assim, meus amigos, o negócio é o seguinte: quando se fala de terror com o Batman, pra mim só vem um quadrinho na cabeça, que é o Batman Vampiro, do Kelly Jones e do Doug Moench. Eu já fiz vídeo no canal falando sobre essa trilogia. São 3 histórias que compõem o Batman Vampiro. Inclusive eu até tenho os bonequinhos aqui, tão fascinado pela essa história como eu sou. Inclusive foram presentes da minha noiva até, né? Eu acho que não dá pra ver muito na escuridão aqui, mas tá aqui, né? O bonequinho do Batman Vampiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui o Batman Vampiro. E o Funkozinho também aqui, né? Inclusive essa dupla, Doug Moench e Kelly Jones, eles fizeram também uma fase da revista Batman, que foi lá no começo dos anos 90, que era uma fase assim, como eu já falei em alguns vídeos atrás, aí quando eu falei sobre formatinhos e tudo mais, que era uma fase bem pegada pro terror. O traço do Kelly Jones não tem como fugir do terror. E o Batman dele é bem
caricato, assim, mas no sentido, assim, não engraçado ou coisa do tipo, assim, mas a caricatura que ele faz do Batman é realmente um Batman muito monstruoso, sabe? O Batman dele sempre tem as orelhas, assim, gigantescas, ele parece que é um vampiro sempre, assim, sabe? Ele parece ser realmente o Drácula em todas as histórias que o Kelly Jones desenha. Eu ainda tenho a esperança que a Panini vai relançar essa fase no Brasil aqui. Sério, é uma coisa assim que eu quero muito que seja relançado. Da mesma maneira que eu quero que muito seja relançado no Brasil, então o Batman Vampiro, que parece que vai ser relançado pela editora Eagle Moss aí na coleção da Lenda do Batman. Esse aqui é um Elseworld, inclusive esse Batman aqui é o Batman da Terra 43, se eu não estou enganado. A trilogia do Vampiro é dividida em 3 partes, obviamente, né, sendo que a primeira parte é Chuva Rubra, a segunda se chama Tempestade de Sangue e a terceira se chama Bruma Escarlate. A primeira, a Chuva Rubra, foi lançada pela editora Abril nos anos 90, uma minissérie em 3 partes. A segunda e a terceira foram lançadas pela editora Mitos, sendo que cada uma delas tinha 2 partes naquele formatinho paraguaio aí da Mitos nos anos 2000. Depois disso nós não tivemos mais lançamentos, um relançamento dessa história aqui em Terras Brasílias. Mas a história, basicamente, sua primeira parte mostra o Batman enfrentando o Drácula. E durante a história, tendo que enfrentar o Drácula, o Batman acaba tendo que virar um vampiro para poder enfrentar o Drácula de igual para igual. Até essa realidade de Gotham, nós temos sempre uma chuva vermelha caindo na cidade. Não se sabe do que é essa chuva, mas é uma coisa que acontece dentro dessa Gotham City aí. A história termina então com o Bruce Wayne transformado em vampiro, inclusive com suas asas até de vampiro, tendo que controlar sua sede de sangue. O que é o plot da segunda parte da trilogia, que é a Tempestade de Sangue. Ainda existem alguns vampiros perambulando por Gotham City, né? E o Batman está caçando esses vampiros. E quem está tentando liderar esses vampiros aí que estão sobre Gotham é o próprio Coringa. No meio disso tudo, o Batman então tem que controlar sua sede de sangue. Ele até tenta usar um sangue sintético que foi deixado por uma vampira na última história, na primeira parte da história. Só que a tentação pelo sangue humano natural é muito forte e acaba fazendo que o Batman perca sua força de vontade e acabe atacando o Coringa e chupe o seu sangue, né, lá no pescoço do Coringa, e chupa todo o sangue do bicho aí. Depois do Batman derrotar todos os vampiros, ele pede que o Alfred e o comissário Gordon enfiem uma estaca no coração dele para que ele não possa assombrar ninguém mais em Gotham e não possa matar outras pessoas tal qual ele fez com o Coringa. E é aí que nós chegamos à terceira parte, que é Bruma Escarlate, porque os demais vilões de Gotham, né, da realidade normal, como por exemplo Crocodilo, Espantalho, Duas Caras, etc., estão aterrorizando Gotham. E a única pessoa que pode salvar Gotham é o Batman. Então o Alfred acaba tirando a estaca do coração do Bruce Wayne, né, e o Batman acaba voltando à vida. E volta da pior maneira possível. Ao longo da trilogia, o Batman vai cada vez mais virando um monstro, né? Na terceira parte, o Batman virou realmente uma coisa bizarra, um vampiro realmente assustador. E até o Batman acaba derrotando todos os vilões que estão aterrorizando Gotham nessa última parte da trilogia. Só que ele não só derrota, como mata todos eles, né? E para piorar, esse Batman vai até o asilo Arkham, vai até Blackgate, vai matando todos os detentos, todos os malucos do asilo, todos os presos da Blackgate, acaba com todo mundo e mata todo mundo. Inclusive ele vira uma espécie de nuvem vermelha que consegue matar todo mundo. Por isso que a terceira parte se chama Bruma Escarlate. E o negócio tá tão complicado, tá tão fora de controle, que sobraram só alguns vilões, como por exemplo o Crocodilo Duas Caras. Esses dois vilões têm que se aliar ao comissário Gordon e ao Alfred para poder parar então o monstro Batman. Essa versão do Batman é tão famosa, mas tão famosa, que vira e mexe vem aparecendo nas histórias do universo DC como um todo. Já voltou, por exemplo, naquele Cut Down lá da crise final, já apareceu, por exemplo, naquela saga Convergência. Recentemente teve uma história de Halloween também, lançada nesse mês da DC Comics, que tinha também o Batman Vampiro. Então é uma versão aí do personagem que é muito celebrado como Elseworld. Eu acho, pra mim, que é o melhor Elseworld do Batman. É o meu preferido, assim, em relação a realidades alternativas. Por isso que eu tenho os bonequinhos aqui que eu ganhei, até que eu gosto bastante. Por isso que eu fiz questão de comprar a trilogia também em formato americano, dos Estados Unidos, lá, né, a versão em inglês, porque é uma história que eu acho muito bacana. E esse desenho do Kelly Jones eu acho fantástico, meus amigos. Eu lembro quando saía nos formatinhos a fase do Kelly Jones, muitas pessoas adoravam o desenho do Kelly Jones ou odiavam o desenho do Kelly Jones, né? Eu sou das pessoas que adoram, obviamente, né?
porque essa versão do Batman aqui é legal assim, sabe? Eu acho interessante como é que o Kelly Jones faz essa caracterização aqui do Homem-Morcego. Essa é outra HQ que as pessoas têm que encher o saco para ser relançado, né? Vamos ver quando é que a Eagle Moss vai relançar essa história no Brasil. Mas, pô, a Panini podia relançar também isso aí, né? Já que tem até encadernados nos Estados Unidos que compõem essa história e que, meu, ela é muito famosa nos Estados Unidos. Tem um monte de estátuas dessa versão aí lançada nos Estados Unidos. Tem um artista, o Francesco Francavilla, que é italiano, que no Twitter dele ele vira e mexe, põe lá coisas de terror e tudo mais. Inclusive a época que ele mais gosta, acho que do ano, é o Halloween, né? E vira e mexe ele tá postando coisas de terror nessa época também, né? Mas ele recentemente não, já faz um tempinho, ele postou lá uma das estátuas do Batman Vampiro, que é fantástica, assim, meus amigos. Que é um pouquinho que tá aparecendo na tela aqui, né? Que tá meio escuro, não dá pra ver, mas vai ser a thumb também aqui deste vídeo. Então, meus amigos, como recomendação pra vocês dentro do Halloween aí, pra você ler uma historinha de terror aí, eu recomendo então essas aqui, especialmente o Batman Vampiro. Se você não tem, se você não consegue achar aí nos sebos a trilogia lançada pela editora Abril, pela Mitos, eu aconselho a dar um jeito, naquele jeitinho que você sabe aí, né? Dar uma clicada aí nas internets da vida e dar uma achada, porque é uma história que vale muito a pena ler nessa época, em qualquer época também. É uma história muito interessante, de um Batman bem interessante também. Mas ao mesmo tempo eu indico ler essas histórias aí à noitinha, assim, no escuro, tudo mais, que dá aquele clima legal, né, meus amigos? Então está feito aqui o episódio de Halloween, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso, vou ficando por aqui. Nossa, apertei errado de volta o negócio aqui. E chegamos a mais um final de vídeo, meus amigos, onde eu agradeço aos membros do canal por estarem contribuindo mensalmente para mantermos o Caverna do Morcego ativo, firme e forte. Agradeço demais a contribuição de vocês, meus amigos, bem como as pessoas que fazem suas compras através do link da Amazon. Muito obrigado pela contribuição de vocês desta maneira também. E a você, meu amiguinho, que curte, que compartilha, que está sempre assistindo os vídeos, você também me ajuda pra caramba aí quando você dá sua curtidinha, compartilha, etc. Muito obrigado a todos vocês colaboram demais com este projeto para falar sobre Batman. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, já dá uma olhada nos outros vídeos que estão aparecendo agora, no ladinho aqui, né? Já que é Dia das Bruxas, dá uma olhadinha na trilogia que eu falei sobre o Batman Vampiro. São vídeos antigos, mas que dá para dar uma assistida aí e você conhecer um pouco mais os pormenores dessas histórias. Agradeço a companhia, bom Halloween para vocês e até a próxima. Fui!